E eu fiquei ali sentadinha olhando e disse assim, mas deve morar alguém nesse céu, porque ele é tão lindo. Sabe aquela inocência da criança de 6 anos? E eu ali sentadinha olhando. E no que eu estou olhando para o céu, aquela voz, é uma voz, ela parece assim, quase parecida, tentar descrever, mas eu até hoje eu não consigo achar as palavras corretas. É como se ela fosse assim, quando o raio cai, sabe? Mas não aquele raio muito perto, aquele raio um pouco mais longe, aquela trovoada assim, que dá aquele cabum da trovoada, e ao mesmo tempo, como se fosse um barulho de uma cachoeira com muitas águas junto, sabe? E nítido, aquilo ecoou o meu nome, Cristiane, e aquilo ecoou assim, dando eco no céu, chamou pela segunda vez Cristiane, e aquilo ecoou de volta no céu, e chamou pela terceira vez Cristiane, e aquilo ecoou. Mas a voz não era feminina, a voz era masculina, só que com esse formato, esse timbre de voz, como fosse uma trovoada muito longe caindo, né, aquele barulho do raio quando cai, aquele estrondo que ele faz, mas assim, não tão forte quando cai perto, né, assim, mais ou menos aquela intensidade, mas disse o meu nome. E eu levei um susto, dei um pulo, porque aquilo assim foi muito forte, o barulho, e eu entrei dentro de casa correndo, tremendo, assim, mãe, a mãe me chamou. Aí minha mãe, não, eu tô fazendo a sua irmã dormir. A mãe não ouviu? Ouviu o quê? Eu disse, lá fora, olha o barulho que fez no céu. Chamou meu nome. Alguém que mora naquele céu chamou meu nome. Porque no local que nós morávamos, isso era em Joinville, era uma cidade assim de loteamentos novos, então nós não tínhamos vizinhos, e os poucos vizinhos que tinha, você não tinha eles em casa, né, porque a maioria trabalhava fora e também não era comum ver crianças na rua, era um loteamento assim novo, pouquíssimas, eu acho que se tivesse 20 casas ali naquele período, era muito, e assim, muito afastada uma da outra. E para tanto, no colégio que eu fui estudar, eu só encontrei uma única Cristiane. Não tinha nem a possibilidade de alguém estar chamando um filho por ali, né? Não tinha, eu conhecia todas as crianças ali da vizinhança, então não tinha ninguém com esse nome. E aquilo me incomodou. Assim, incomodou no sentido de querer saber quem, então, que mora naquele céu, já que chamou meu nome. Então, alguém mora lá, né? E eu queria saber. A partir daquele momento, começa as minhas experiências, propriamente, vamos dizer assim, começa o começo de tudo, a partir desse período. A partir desse período, eu creio que um pouco mais para frente, eu começo a ter sonhos assim, muito realistas, sonhos muito vívidos, sonhos de coisas que estão para acontecer, inclusive de uma senhorinha que faleceu, sonho depois que eu ainda nunca tinha ido a um velório, né? Então eu vejo um irmão de uma colega minha, vizinha ali nossa, de criança, que a gente brincava, eu vejo o irmão dela deitado numa caixa de madeira com a mão assim, e eu com a maior inocência falo isso para ela, e disse, eu sonhei, eu vi teu irmão está deitado e ele está numa caixa de madeira, e vocês estão tudo ao redor dele chorando. E ela fica braba comigo. O que? Tu tá dizendo que o meu irmão vai morrer? Eu disse para ela, mas eu sonhei. O que é? Isso é morte? Porque eu ainda não tinha noção do que era morte, porque eu ainda não tinha vivenciado a questão do luto, de ver alguém falecer, né? Então, era uma informação a qual eu não tinha, não sabia descrever. Então, só dizia que era uma caixa de madeira. E nessas experiências que começa de 79 para cá, eu lembro que eu ainda não estava em período escolar, eu ainda ia para a escola, eu entrei com 7 anos na escola, eu começo a ter uma das experiências mais impactantes para mim ali, aos 6 anos, que alguém me chama, novamente aquela voz parecida com a voz da trovoada, me chama, e aí quando ela me chama só uma vez, e quando ela me chama eu já estou
no teto do quarto, assim, e do teto do quarto eu tô com medo porque tá escuro, porque quando criança a gente tem medo de escuro, né? Então, eu tô com medo do escuro, e ao mesmo tempo que eu tô com medo do escuro, aquela voz tá me acalmando. Não tenhas medo. E no que eu vou subindo, eu vejo que lá fora tá claro, tem lua. Não tá escuro lá fora. E o medo vai embora. Essa experiência você teve dormindo? Dormindo, com 6 anos de idade. Enquanto que aquela primeira você estava acordado olhando para o céu. Olhando para o céu. Ok, continue. E daí chamou, não sei o horário, porque estava escuro, então não tive acesso. Eu sei que eu já devia estar num sono bem ferrado. Então, eu sei que aquilo ali sugou assim, e eu fui, eu tava levinha, assim, fui flutuando, fui subindo. E no que eu fui subindo, eu sei que eu fui em direção às estrelas, porque aquilo me chamava a atenção, as estrelas. E quanto mais eu chegava perto delas, eu vi que elas brilhavam. E ao mesmo tempo que eu vi que elas brilhavam, a casa dos meus pais foi ficando pequenininha, bem pequenininha, assim, até que desapareceu, eu não conseguia ver mais. E ao mesmo tempo eu só via que tinha uma criança, eu vou falar a minha linguagem de criança, era uma bola azul. Eu olhava para baixo e via uma bola azul, mas era uma bola azul que tinha uns detalhes. Então né, vamos dizer assim, na minha concepção era uma bola azul com alguns detalhes. Não entendia de globo terrestre, não entendia de planeta, não entendia de nada. Aquilo ali para mim era a única informação que eu tinha, que era uma bola. E eu fui. No que eu fui, eu já estava fora do planeta Terra. E ao mesmo tempo que eu já estava fora do planeta Terra, eu já estava dentro de uma nave. Eu chamo nave porque eu não sei outro nome para dar para aquilo ali. Eu vejo que eu estou em pé, na altura de uma criança de 6 para 7 anos, e ela tem um painel, assim, na minha frente, né? Um painel cheio de comandos, cheio de coisas, botões, e tem uma tela, como se fosse de vidro, mais ou menos, eu creio 60 centímetros por 40, mais ou menos, essa tela. Hoje, com a dimensão mais ou menos que eu entendo, lembrando das minhas mãos, eu creio que ela deveria ter esse tamanho, essa tela. E do meu lado aqui, no lado esquerdo, está um senhor, muito amoroso, muito amoroso. E ele disse, oi, minha criança. Porque eu me assusto a hora que ele chega. Ele disse, não tenha medo, minha criança. Está gostando do passeio? Eu disse, eu estou com medo porque eu passei no escuro. Não, mas você não vai precisar mais ter medo. Não vai ter escuro quando você voltar. Aquela coisa, aquela linguagem bem infantil, né? Bem criança mesmo, porque eu não tinha acesso a essas informações. E daí, nisso, ele me mostra como funcionava aquela tela. E ele mostra para mim, ele faz com os dedos, e é uma coisa linda de ver, e ao mesmo tempo assustadora, porque, né, ele faz assim, e aquela tela se expande. E eu vejo os planetas, e daí nisso eu vejo o planeta Terra. Aí eu vejo, daí ele vai esticando, ó, é aqui que você mora, a sua casa fica lá, naquela tela ali, ele está mostrando. Aí, de repente, ele fecha depois com a mão, assim, e aquela tela fica longe. Você quer brincar um pouco? Eu disse, eu quero, eu posso? Pode brincar, minha criança. Ele me chama o tempo todo de carinhoso, minha criança. E daí eu vou lá e começo. E daí eu vejo que tem planeta meio avermelhado, eu vejo que tem um planeta ali azul, daí aquele azul ele dizia para mim que é onde eu morava, e que tem outros planetas, e que tem o Sol, daí eu vejo assim umas coisas no Sol, que tá tudo, parece estar explodindo, e daí eu disse, mas por que aqui não dói o olho? Né? Eu fico para ele assim, por que aqui eu consigo ver o Sol e não dói o olho? Aí ele só sorri e não me responde. E daí eu começo a brincar com aquilo ali. Aí ele faz um carinho nos meus cabelos aqui atrás, ele disse assim, minha criança, nunca se esqueça, você é muito amada. E não tenha medo do escuro. E nisso ele disse assim, você quer conhecer mais uma coisa? Eu disse assim, eu gostaria, eu posso conhecer? Pode. Aí ele me mostra o estado de Santa Catarina. Hoje eu sei que é o estado de Santa Catarina por causa do relevo que hoje eu reconheço. Né? Hoje a gente tem acesso
informações de satélite, então você consegue reconhecer o relevo. Ele só tem uma novidade, uma surpresa para você, então. E ele vai naquela tela e ele me mostra o estado de Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, parte do Paraná, que na época eu não tinha acesso à informação. E ele disse: aqui, nesse lugar morou bichos muito grandes. Ele me fala com essa informação, que foram bichos muito grandes, muito maior do que você, muito maior do que seu pai, do que sua mãe, muito grande mesmo. Olha, eu acho que eles eram maior até do que a sua casa. Eles moraram aqui. Aí ele me mostra eles caminhando ali, como se aquilo fosse pertencente ao passado, mas ao mesmo tempo fosse presente ali acontecendo. Ele me mostrava naquela tela ali. E ele me mostrava, e ele disse assim: lá perto da cidade onde você mora também cai neve. Mostrava floquinhos de neve, mostrava que lá naquele tempo daqueles dinossauros, hoje eu sei que são dinossauros, né? Mas ele dizia assim: ali antes não fazia, não, era diferente, olha as árvores que tinha naquela época, olha tal coisa que tinha naquela época e tal, e dava a entender que aquilo não existia mais. Ele conversava comigo me explicando como se fosse uma aula de biologia, né? É assim, me mostrando os bichos que viveram ali, que não existiam mais, que tinham árvores, e que um dia eu saberia que aquilo não era um sonho. Ele disse: você vai saber que isso não foi um sonho, que você viu, porque vai ter uma reportagem falando de uma cidade que tem fósseis. Nunca se esqueça dessa palavra. Vai ter fósseis. Quando você ouvir falar a palavra fóssil, fóssil é um animal que existiu lá atrás. Hoje ele está em forma de pedra. Aí eu disse assim: mas eu já estou aqui há muito tempo, eu tenho que voltar, meu pai vai brigar comigo porque eu tenho que voltar para casa. Calma, já vou te levar, o seu pai ainda não acordou. Pode deixar, já vou te trazer. E simplesmente eu tenho a sensação que eu acordei no corpo. Sabe aquela coisa? Acordei. E eu fui correndo contar assim para minha família, aquela coisa. Eu vi dinossauro. Mas era uma informação, assim, vaga para minha família, sabe? Porque como você viu dinossauro? Nós nem livro de dinossauro nós temos em casa, nem TV com programação de dinossauro. Eu vi que neva, eu vi que tem neve, e eu quero ver a neve, sabe? Daí tá, eu cresci com aquela informação, fui para a escola, tudo, e quando chegou na fase escolar, eu vi os professores explicando e falando de geografia e tal, ali naquela fase escolar, lá que começa a entrar conhecimento do estado de Santa Catarina. Eu perguntei um dia para uma professora se existia dinossauro em Santa Catarina, né? Para tirar aquela dúvida, porque ele disse que eu iria descobrir que aquilo não tinha sido um sonho. Uma informação bem relevante. Naquela tela que ele mostrava, eu lembro que tinha um botão um pouquinho abaixo da tela. E tanto ele ia para trás, a era do dinossauro, e ele ia para frente. E eu via muitas guerras na frente. E via até depois de eu existir, que eram muitas guerras. Diz que aquilo eu ficava encolhida nele, abraçava ele, que eu não queria mais ver aquilo. Ele disse: não tenha medo. E ele me mostrava tanto para trás os dinossauros, né? E ele me mostrava para frente guerras. E entre essas guerras que eu vi, uma das coisas que me chamava muita atenção ali, que eu nunca esqueci, foi que eu vi um muro sendo derrubado por marretas. Que anos mais tarde eu fui compreender que era a queda do muro de Berlim. Mas eu via muitas pessoas ao redor de um muro muito grande, e sendo derrubado. Aos 6 anos eu já tinha essa informação, que eu via isso, e que haveriam muitas guerras sucessivas depois. E tá, daí voltando à escola. Aí eu perguntei, acho que eu devia estar no 5º ano, se havia dinossauros. Aí a professora disse que não, porque só tem para os Estados Unidos, só tem para a Austrália, que não sei o quê, que tal, que no Brasil não tinha dinossauro. Mas aquilo, sabe assim, não colava. Eu disse, tá, ou então eu vai ver que eu tive um sonho mesmo, então não é real. Aí eu perguntei uma outra aula: neve em Santa Catarina?
Não, porque até depois eu fui descobrir que aquela professora nem era de Santa Catarina. Eu acho que ela veio do Nordeste. Então, ela não tinha essa informação também. Então, eu não posso dizer que ela não sabia, porque ela realmente não tinha essa informação. Mais tarde, anos mais tarde, eu fui saber que ela é recente ali. Então, ela não conhecia o estado de Santa Catarina. E daí tá. Aí, quando eu estava na 8ª série, veio uma informação numa reportagem que tinha neve caindo. Isso foi em 88. Aí eu disse, pois é, ó, tem neve, tem bastante frio, tem neve. E dos dinossauros, foi uma reportagem, deve estar fazendo mais ou menos uns 4 anos atrás, que isso daí foi o que me chamou a atenção, foi de Alfredo Wagner, é uma cidade não tão próxima aqui de Indaial, onde eu resido, mas vamos dizer assim, seria na linha da 470, acompanhando, chegaria Alfredo Wagner. Tem fósseis de resquícios de área da época, vamos dizer assim, que pertenceu aos dinossauros, né? Então, tem pedaços, é comum às vezes encontrar pedaços de árvores petrificada, alguns detalhes de fósseis, né? Então, ele disse que eu iria ver uma reportagem e que iria comprovar que eu não estava sonhando, que realmente eu vi. Né? Isso há uns 4 anos atrás eu só fui ter essa informação, e por causa dessa informação que eu busquei mais conteúdo e descobri realmente muita coisa que hoje os cientistas também estão trazendo, que realmente o Brasil teve vários animais pré-históricos, né, dinossauros, alguns ainda estão sendo achados, e essas informações. Quando você saiu do corpo aos 6 anos, você, fora do corpo, você se sentia criança? Sim, criança sim. Eu me sentia criança. Para tanto que a altura minha era na cintura dele, e eu via que os equipamentos, assim, eram mais altos do que eu, então, né? E o mais interessante também, que não estava só eu e ele naquela nave. Eu digo por que era uma nave, porque eu via que tinha um vidro grande na frente. E daquele vidro você via planetas. Você via, assim, muitas coisas lá fora. Né? E para trás eu tinha uma sensação que para trás de mim haviam pessoas trabalhando, fazendo alguma coisa, mas em nenhum momento eu tive curiosidade, porque aquela tela me chamava mais atenção, de olhar para trás quem eram as pessoas que estavam com ele, acompanhando ele ali. Mas eu consegui identificar que era uma nave porque tinha um vidro na frente, assim, né? Esse senhor que você viu, que chamou você de minha criança, é o mesmo que apareceu na EQM? A sensação que eu tenho é... Inclusive pela voz? Não pela voz em si, mas pela manifestação do amor que ele tem. É como se o amor tivesse uma frequência, uma energia, sabe? E eu reconhecesse aquela vibração de amor. E é coincidência ou tanto ele falou quando você estava na nave, você é muito amada, que é exatamente a mesma frase que aquela senhora falou para você também, que você é muito amada? Olha, eu acho que é para reforçar, porque quando criança, um complemento a mais, eu me sentia não me encaixando, né? Eu tinha uma sensação assim que eu não me encaixava. Eu tinha um pai, tinha uma mãe, tinha irmãos, mas eu não me encaixava. Parecia assim que eu tinha uma saudade de algum lugar. Isso assim, me acompanhou desde a mais tenra idade, até onde eu busco a minha memória, eu tenho saudade. A princípio, eu achei que fosse porque meus pais vieram para Santa Catarina quando eu tinha 1 ano e meio, e fosse saudade da minha avó. Em 82, nós fomos visitar minha avó. 82 não, 83 nós fomos visitar minha avó no Rio de Janeiro. E só que a saudade não passava. Ainda continuava. Então não era da minha avó, não era daquele local. Era sempre uma saudade de um local, sabe, que eu sentia. Aquela voz que você disse que era uma voz de trovoada ou voz de trovão, mas você falou também de cachoeira. Como se tivesse... Tenta imaginar uma voz de trovão, que a voz, quando fala o teu nome, é como se fosse o timbre de uma trovoada,
Mas uma trovoada, eu não sei calcular a distância, que ela tem um timbre, né? Quanto mais perto de você o raio cai, ela tem um timbre mais agudo. Então, assim, fosse mais grave, assim, aquele timbre mais grave, e ao mesmo tempo que ela tem aquele timbre grave, ela tem junto, como se fosse barulho de muitas águas. Junto, sabe? É junto. Eu não sei discernir se é a voz muito grave e junto tem um barulho de água junto, sabe? Como se fosse assim, igual como nós estamos conversando e de repente eu tô com uma torneira ligada perto de mim e tá vindo a minha voz e o som de barulho de água, sabe? Então é isso que até hoje eu nunca consegui compreender, só sei que era uma voz, um timbre grave, como se fosse uma trovoada, assim, mais distante, grave, e ao junto tinha um barulho de muitas, muitas águas, como se fosse aqueles barulhos assim. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma cachoeira caindo, né? Eu já tive perto, então eu digo assim, aquele barulho que a água faz quando ela está batendo no plano ali na água, sabe? Aquele barulho lá embaixo na cachoeira, ali quando ela está caindo, aquele turbilhão assim de água, aquele eco aquele barulho ali, como se fosse barulho de muitas águas. Você chegou a ver o exterior da nave? Não, só o interior. Eu lembro que tinha um painel na frente, essa tela que eu falei para você em cima do painel, que eu tinha que ficar bem na pontinha dos pés para conseguir visualizar ela, e acima do painel tinha esse vidro, talvez com a minha altura de criança, eu diria que deveria ter uns 2,5, o painel de vidro, aquele vidro todo externo ali. E através desse vidro você via a Terra ou ela estava pequena demais para ser vista? Muito pequenininha, muito. Ela parecia assim uma azeitona. Agora, falando sobre o botão que deslizava, que mostrava tanto os dinossauros quanto as guerras. Ele quis te mostrar os dinossauros. Como é que você viu as guerras? Ele deslizou para frente o botão também? Nessa hora, que eu estava tão maravilhada, vendo aquilo ali, eu fui e me debrucei para ver mais. E no que eu me debrucei, sem querer, eu bati no botão. E aquele botão avançou. E aquela tela que estava mostrando os dinossauros começou a mostrar guerras. E eu fiquei com medo, que eu não queria mais ver aquilo ali, porque assim, não é em si só a cena da guerra, eram os detalhes da guerra, como as pessoas morriam, a crueldade como as pessoas eram mortas. Então era uma cena assim muito, muito chocante para mim, enquanto criança aos 6 anos, né? Assim, até hoje para mim adulto ainda é chocante essas imagens. Então era assim situações muito tristes mesmo do que eu estava vendo. E daí eu me virei e grudei que eu não queria ver aquilo ali. E ele fez o quê? Aí ele me mostrou, como se ele acelerasse, ele tivesse controle sobre aquilo ali, ele me mostrou aquele muro, homens, mulheres batendo com marreta, martelo, batendo e derrubando o muro. Ele disse assim, isso aqui será no seu tempo, mas virão outras guerras, que virão também no seu tempo e depois do seu tempo. Mas eu não vou lhe mostrar. Sabe? Daí ele reduziu o botão e deixou como se fosse o tempo presente. Então ele deu a entender que mesmo daqui a 50, 100 anos, teremos outras coisas desse tipo, é isso? Sim, era como se fosse algo muito mais além, vamos dizer assim, de um tempo que eu passaria, sabe? Porque daí já era eu via prédios, esse filme me mostrado muito rápido, ele não deixou eu ver a parte de sangue, da violência, sabe? Ele só me mostrou alguns detalhes ali do que iriam acontecer, mas assim, o que época seria, para mim entender que épocas seriam. E eu via que as pessoas tinham na casa delas, né? Eu conseguia ver esse detalhe. Gente, para mim, quando criança, era uma caixa que tinha um vidro, semelhante à TV. Hoje, eu entendo que era computadores, mas na época eu dizia que era uma caixa que tinha um vidro, parecido com TV, mas não era uma TV. Aí, e elas iam ficando fininhas, e eu vi tudo ali ele mostrou para mim que isso seria no meu tempo, que eu iria acompanhar essa transformação tecnológica, que elas iriam ficar fininhas.
E ainda depois dessa tecnologia, viria a tecnologia de hologramas. Sabe? Que essa seria uma outra tecnologia e viriam outras tecnologias depois dessa. Que daí eu não sei o nome que se dá para essas outras tecnologias. Sabe? Que eu não consigo descrever o que seria para vocês, assim, para mim hoje, o que seria hoje, o que seria. Eu vou até a tecnologia do holograma. Aí eu vejo o holograma, que é um aparelhinho que as pessoas têm na casa deles, parecido assim como um coisinha, e ele abre, e ali as pessoas conversam, recebem mensagens como fossem memórias também, arquivos, sabe? Como se elas usassem no dia a dia delas. Nós já conversamos anteriormente, eu sei o que você vai contar mais para frente,